Este caso, na minha opinião, é um exemplo claro e clássico de uma pessoa com doença mental. Rodney Hinton Jr. é acusado de matar um delegado atropelando-o com seu carro. O advogado afirma que ele não deveria receber pena de morte devido à doença mental. Esse é um dos principais desdobramentos do caso e eu vou explicar todos eles para você. Bem-vinda ao Law and Crime. Sou Anjanette Levy. Promotores em Ohio estão buscando a pena de morte para Rodney Hinton Jr. pelo que eles chamaram de assassinato premeditado de um delegado do xerife. Mas uma lei estadual relativamente nova pode atrapalhar esses planos. O caso de Hinton ganhou destaque nacional no início do ano, quando ele foi acusado de atropelar intencionalmente o delegado do xerife do condado de Hamilton, Larry Henderson, para matá-lo. Isso aconteceu do lado de fora da cerimônia de formatura da Universidade de Cincinnati, em maio. Henderson trabalhava em um serviço extra orientando o trânsito, parado próximo a uma faixa de pedestres, quando Hinton, segundo a promotoria, dirigiu em sua direção. Então, esta é uma visão da rua, onde você vê o cruzamento. Esta é a linha de parada que está pintada ali, onde as pessoas têm que parar. Esta é a faixa do meio não utilizada, que aqui em cima é designada apenas para a conversão à esquerda. Essas coisinhas de plástico são chamadas de delimitadores. Elas estão ali só para impedir que as pessoas invadam o tráfego contrário. Aqui, este poste de luz foi onde a delegada Henderson estava parada. Muitas pessoas da fiscalização de trânsito dizem que esse é um ótimo lugar para ficar porque tem uma árvore para dar sombra. Ele espera ali, sem onde virar ou sinal, parado naquela faixa inutilizada. Porque ele estava um pouco no alto de uma colina. Ele estava em uma elevação mais alta e podia olhar para baixo e ver o que estava acontecendo na frente dele. E ele podia ver o delegado Henderson trabalhando naquele semáforo. À 1h05 da tarde, Hinton acelera o veículo, cruza para as faixas do tráfego oposto e dirige diretamente em direção ao delegado Henderson, atropelando-o. Ele nunca desvia do caminho, ele nunca diminui a velocidade. Enquanto ele estava parado naquela faixa central inutilizada, havia carros vindo. Ele só fez o movimento quando o trânsito vindo na direção contrária tinha passado e ele tinha a estrada livre à sua frente. O que torna esse caso diferente e estranho é que o filho de Rodney Hinton Jr., Ryan Hinton, foi baleado e morto por um policial de Cincinnati um dia antes. Alguém de uma agência diferente da de Henderson. Horas antes de Rodney Hinton atropelar o delegado Henderson, Hinton e sua família assistiram ao vídeo do incidente em que Ryan Hinton foi baleado por um policial de Cincinnati no dia anterior, após ser parado com amigos em um carro roubado. Este é o outro policial, o que dispara o tiro. Esta é a câmera corporal dele enquanto se aproxima da cena. Esta é a arma recuperada no local após o indivíduo ser baleado. Isto é o que ele tinha na mão enquanto os policiais o perseguiam. É só uma foto dela aqui na criminalística. Lembra, eu te disse que ele caiu no concreto e os policiais disseram que ouviram o metal bater no chão? Tem 3 pontos aqui onde essa arma está arranhada. Acreditamos que isso aconteceu quando ele caiu no chão com a arma de fogo. Após assistir ao vídeo, Rodney Hinton e sua família ficaram compreensivelmente chateados. Rodney Hinton deixou o departamento de polícia, foi para casa, descansou e depois buscou o carro com a família. Depois disso é que ele foi acusado de ter atropelado intencionalmente o delegado Henderson. Depois de ser atendido em um hospital, Hinton foi levado para o departamento de polícia. Vou colocar isso na algema. Tudo bem? Vou colocar isso aqui na algema. Vou travar elas 2 vezes, tudo bem?
Mais tarde, Hinton chegou à cadeia do condado ao lado. Tudo bem. Você quer balançar as pernas para fora, meio que ao contrário do que fizemos para entrar. Não sabemos se Rodney Hinton falou com os detetives, mas seu advogado pediu para suprimir as declarações. Você quer se segurar aí em cima? Quero te fazer algumas perguntas. Agora, até mesmo na primeira audiência de Hinton no tribunal, o comportamento dele foi um pouco estranho. Rodney Hinton Jr. foi acusado de homicídio qualificado e se declarou inocente. A promotora anunciou que buscaria a pena de morte contra ele. A advogada de Hinton destacou que a saúde mental dele já era uma questão antes do julgamento. Eu tive um caso de pena de morte há cerca de 9 meses no condado de Claremont. O júri ficou indeciso. Tive um caso de pena de morte em que usamos com sucesso a defesa de insanidade há cerca de 10 ou 15 anos. Então, é um caso. Como você resumiria esse caso em comparação com algo atual? Este caso, na minha opinião, é um exemplo clássico e claro de uma pessoa que estava mentalmente doente no momento em que cometeu o crime. Mais do que em outros casos que eu tive, onde o estado mental da pessoa que cometeu o crime estava em questão. Esse jovem já tinha uma condição e um distúrbio mental antes de tudo isso acontecer, e isso foi desencadeado pelo vídeo de seu filho sendo morto. Este é um caso clássico de doença mental, mais grave que os outros, que não foi resolvido. Qual era a doença mental que ele tinha que você acha que causou isso? Você verá isso em breve. Eu sabia a causa que será revelada. O advogado Clyde Bennett afirmou em maio que ver as imagens da câmera corporal de seu filho sendo baleado pela polícia desencadeou um episódio de saúde mental em Rodney Hinton, do qual ele ainda não se recuperou. Quando digo que ele está saindo disso, é baseado no meu. Minha observação disso, do jeito que você me apresenta, a linguagem corporal, o comportamento dele, ele parece estar melhor agora do que quando eu o conheci pela primeira vez. Então, o efeito residual do episódio que ele experimentou parece ter diminuído ao longo dos dias. Acho que eu não diria que ele está totalmente competente, mas conforme os dias passam, acho que ele fica mais competente a cada dia. Acho que ele está mentalmente melhor agora do que quando o conheci há uma semana. Em Ohio, um réu não pode receber pena de morte se tiver diagnóstico de doença mental grave. Essa lei entrou em vigor em 2021. Essas doenças mentais graves incluem esquizofrenia, transtorno esquizoafetivo, transtorno bipolar e transtorno delirante. O estatuto diz que o transtorno tinha que prejudicar a capacidade do réu de conformar sua conduta aos requisitos da lei, ou prejudicar a capacidade da pessoa de compreender a natureza, as consequências ou a ilicitude de sua conduta. A advogada de Hinton solicitou uma avaliação e o juiz nomeou uma psicóloga para realizá-la. Ela anunciou no Facebook: desde o início deste caso, eu afirmei repetidamente e com ênfase que Rodney Hinton estava mentalmente doente no momento do crime e não compreendia a ilicitude de sua conduta. Agora, uma opinião independente, neutra e objetiva de uma psicóloga forense certificada nomeada pelo tribunal confirmou esse fato. A doutora opinou que o Sr. Hinton tinha uma combinação de doenças mentais graves, transtorno bipolar e psicose no momento em que cometeu o crime, e essas doenças mentais graves prejudicaram significativamente sua capacidade de exercer julgamento racional.
Em 2021, o governador Mike DeWine liderou uma reforma na saúde mental, criando lei que isentou pessoas com doenças mentais graves da pena de morte, o primeiro estado em nosso grande país a fazer isso. Essa lei de Ohio determina que uma pessoa com transtorno bipolar ou psicose que prejudique significativamente sua capacidade de exercer julgamento racional no momento do assassinato não pode ser condenada à pena de morte. À luz do relatório completo e confiável de uma psicóloga forense objetiva e neutra, a promotoria não deveria continuar tentando matar o Sr. Hinton. A promotoria deveria abrir mão do direito de buscar uma opinião contrária e retirar a especificação da pena de morte neste caso. Agora, a promotora pediu outra avaliação e esse pedido foi concedido. E o julgamento de Hinton, que está marcado para janeiro, não foi adiado. Então, para discutir essa conclusão dessa psicóloga e essa moção para retirar a pena de morte, basicamente, é isso que eles querem fazer. Quero chamar Bill Gallagher, advogado de defesa em Cincinnati, Ohio. Ele já defendeu 13 casos de pena de morte. Bill, esse caso está bem aí no seu quintal. Esse é um caso de grande destaque, muito importante. Você tem um cara, Rodney Hinton Jr., acusado de assassinar intencionalmente um policial. O advogado dele, Clyde Bennett, afirma desde o início que seu cliente tem problemas de saúde mental. Esse é o primeiro passo. Parece que no seu argumento, sabe, na sua estratégia de várias frentes para defender esse cara. O Estatuto de Doença Mental Grave, sabe, é uma lei relativamente nova quando se trata da pena de morte no estado de Ohio. Então, qual é o seu sentimento sobre o que esse psicólogo nomeado pelo tribunal descobriu até agora? Bem, acho que o importante a se notar é que o ônus neste momento vai ser bem diferente do que é durante o julgamento. Então, se você fosse tentar dizer que eu era mentalmente doente ou que eu era incapaz de formar a intenção necessária para cometer assassinato, você teria um ônus maior. Neste momento, isso não é tão necessário. Tudo o que é necessário é que ele prove, por uma preponderância das evidências, que seu cliente sofre de uma doença mental grave. Eles estão alegando que o que ele sofre é transtorno bipolar. Essa é uma das condições de saúde mental enumeradas que podem desqualificar alguém da pena de morte. E Clyde Bennett está dizendo que esse perito nomeado pelo tribunal descobriu de fato que Rodney Hinton Jr. tem transtorno bipolar. E essa é uma dessas doenças mentais graves que, de acordo com a lei em Ohio, você não pode ser condenado à morte se tiver uma delas. Isso é de acordo com a lei. Então parece algo bem claro, mas pode não ser tão simples assim, porque a promotoria quer outra avaliação. Certo, isso é justo. Em qualquer situação em que você alegasse insanidade ou incompetência, teria direito, assim como o outro lado, a uma avaliação própria dos fatos no relatório. Mas, sabe, agora esse psicólogo que vai assumir pelo Estado vai ter o relatório do Dr. O'Donnell para analisar. Então, esse não é o médico que Clyde Bennett pediu para ser nomeado. O tribunal, o juiz Lubers nomeou essa Jenny O'Donnell, essa psicóloga, e ela avaliou Rodney Hinton Jr., analisou os prontuários médicos, essas coisas, e concluiu que sim, de fato, ele tem transtorno bipolar. Então, o que você faz se for a promotora? E digamos que essa especialista, eu sei que estou pedindo para você especular um pouco, eles voltam, o segundo especialista, e confirmam, sim, ele tem transtorno bipolar. Você só vai ao tribunal e concorda em tirar a pena de morte ou faz outra coisa? Certo, né? O que aconteceria? O que pode acontecer é que pode ser uma audiência contestada, onde o promotor ainda não vai admitir, ou eles podem simplesmente concordar que a pena de morte não pode mais ser aplicada. Você enfrentaria julgamento ou resolução por homicídio qualificado, que pode resultar em prisão perpétua sem condicional. Então, eu também fico pensando, sabe, Clyde Bennett parece querer, pelo menos nas declarações que ele fez quando Rodney Hinton Jr. foi, você sabe, processado, acusado desse crime pela primeira vez, ele deu a entender que achava que não era só talvez a questão da doença mental grave que estava em jogo aqui, mas potencialmente uma absolvição por motivo de doença ou defeito mental, absolvição por motivo de insanidade. Então, há a possibilidade de você dizer, ok, sim, alguém... Conseguimos eliminar a pena de morte como punição devido ao transtorno bipolar. Então, você também apresenta uma defesa por insanidade?
Você pode alegar insanidade como defesa, não há dúvida disso. Você não é culpado por insanidade. Mesmo assim, isso traz sérias consequências para você. Mas não há absolutamente nenhuma dúvida de que você ainda pode fazer isso se conseguir encontrar um especialista que diga que ele se enquadra na definição legal de insanidade, que é bem diferente de apenas se enquadrar na definição legal de sofrer de um transtorno mental grave no momento em que o crime ocorreu. Supondo que você seja considerado inocente por insanidade, quais seriam as consequências? Você seria internado em uma instituição de saúde mental. Você ainda pode passar o resto da sua vida natural lá. Você ainda pode cumprir a sentença, mas faria isso em uma instituição estadual de saúde mental, em vez do sistema prisional comum do Estado. Também existem outras questões envolvidas aqui. Quero dizer, ele está pedindo para suprimir quaisquer declarações que esse cara fez, esse Rodney Hinton Jr., se ele fez alguma dizendo que teriam sido involuntárias. Vamos supor que ele fosse bipolar e estivesse sem a medicação e, sabe, ele disse algumas coisas para os policiais. Isso faz com que essas declarações sejam involuntárias? Não necessariamente. Muitas pessoas com doenças mentais ainda mantêm boa parte de suas faculdades. A pergunta será, ao entender os seus direitos de Miranda, você abriu mão desses direitos de forma consciente ao responder ao policial? O que pode ser questionado é se há alguma alegação de que, por causa da condição de saúde mental dele, a polícia talvez tenha se aproveitado disso. Não estou dizendo que isso aconteceu, mas esse poderia ser um argumento de que ele era muito mais vulnerável à sugestão ou muito mais vulnerável a certos níveis de persuasão, que o departamento de polícia talvez não conseguiria com um adulto normal. Isso talvez seja para outro especialista, não só para advogados. O que você acha, sabe, de todo esse argumento de que, sabe, ele assistiu esse vídeo, foi para casa, tirou um cochilo e então ele deveria encontrar a família dele em algum lugar e depois ele vai até aí a área da Universidade da Califórnia e simplesmente atropela o delegado Henderson. Meu Deus, é simplesmente horrível o que aconteceu. O que acha desse argumento de que ele viu as imagens? Ele ficou chateado, mas não parece, não sei. Isso é atenuante? Isso serve de atenuante de alguma forma? Acho que isso meio que depende de haver ou não, sabe? Cada um lida com traumas de maneiras diferentes e o que pode realmente te incomodar pode incomodar outra pessoa de forma bem diferente. Não sei, ver seu filho sendo morto ou assassinado, como você percebeu na época, eu não sei que tipo de trauma isso poderia ter causado nele. E acho que deixaria para os profissionais de saúde mental dizerem se outra coisa desencadeou isso ou não. Acho que você poderia meio que comparar isso ao transtorno de estresse pós-traumático, certo? Quando um trauma anterior ativa algo no cérebro, como ver o filho sendo morto, não importa se ele cochilou ou foi para outros lugares. Se houve um gatilho para esse trauma que fez com que, naquele momento, ele agisse de forma diferente do que normalmente agiria. Bem, vai ser interessante ver como tudo isso vai se desenrolar. Quero dizer, isso adiou o julgamento. Então, sabe, esses julgamentos de pena de morte podem demorar muito para acontecer em alguns casos. Então, vamos ver o que... Vai ser interessante ver o que esse segundo perito vai apresentar. E se eles forem para essa audiência... Com certeza, vamos ter que esperar. Bill Gallagher, muito obrigada. Sempre que precisar. Em outro desdobramento deste caso, durante o verão, a viúva de Larry Henderson entrou com um processo para impedir arrecadações online que buscam levantar dinheiro para a defesa de Rodney Hinton Jr. Ela está processando por mais de $25 mil. Este foi o Direito e Crime. Sou Anjanette Levy. Obrigada por acompanhar. Te vejo aqui na próxima vez.